Aquilo que luta contra e se opõe ao maior bem deve ser o maior mal. Portanto, o pecado se opõe e luta contra o maior bem. Por isso, um dos pais da igreja chamou o pecado de Deus-matança, aquele que luta contra o ser e a essência de Deus. Aquele que, se fosse suficientemente forte e infinitamente mal, como Deus é infinitamente bom, porfiaria para acabar com Deus. Deus é o sumo bono, e realmente non datur summum malum. O pecado não pode ser infinito. Se o pecado fosse tão mal quanto Deus é bom, isto é, adequada e proporcionalmente, se fosse infinitamente mal como Deus é bom, o pecado seria difícil demais para Deus perdoar. Seria difícil demais para Deus subjugar, difícil demais para Deus vencer. O pecado se empenharia em vencer Deus. Realmente, há mais mal no menor pecado do que há de bom em qualquer um dos anjos do céu. Por isso, o pecado conquistou-os, espoliando toda a bondade deles, tornando-os demônios. O que não aconteceria se o bem existente neles tivesse sido maior do que o mal do pecado. Contudo, ele não é capaz de conquistar Deus, de vencê-lo. Há mais bem em Deus do que mal em 10 milhares de infernos de pecado. E por isso ele não pode vencer o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus. Ainda assim, ele batalha e faz complô contra Deus continuamente, reúne todas as forças contra ele e vem em campo aberto desafiá-lo todos os dias. E não somente isso, quando expulso do campo aberto pelo poder de Deus e suas ordenanças, então o pecado tem fortalezas, como diz o apóstolo em 2 Coríntios 10:4, e a partir delas luta e se opõe a ele. Usa sua concupiscência contra ele, sua vontade contra ele, seu coração se levanta contra ele. Quando o pecado é expulso do campo, ainda leva um longo tempo até que seja expulso da fortaleza. Quando ele na prática é vencido e conquistado, mesmo assim, na afeição, é difícil de ser vencido. A oposição que há entre Deus e o seu coração pecaminoso é difícil de ser vencida. Custará a você muitas batalhas, muitos assaltos, até que possa vencê-lo em suas fortalezas, vencê-lo em seu coração. Embora às vezes possa parecer estar vencido e extirpado, ele ainda posteriormente se refaz e fará novas investidas contra você, para enfraquecê-lo e feri-lo. Ora, aqui está a malignidade, a maligna e venenosa natureza do pecado. Embora Deus o tenha conquistado, contudo ele nunca foi enfraquecido. Ele ainda irá agir contra Deus e expelir seu veneno. Temos um exemplo disso no ladrão sobre a cruz. Quando ele foi pregado na cruz, mãos e pés cravados, somente um membro não ficou fixo, e esse membro podia ainda expelir seu veneno, injuriando Cristo. Assim, apesar de Deus ter crucificado o pecado, enquanto houver vida nele, ele agirá por si e expelirá veneno contra Deus, o que mostra essa grande oposição entre Deus e o pecado. E por isso, essa obstinação e oposição ao maior bem deve mostrar que o pecado é o maior mal. Em segundo lugar, aquilo que é universalmente mal, não tendo bem nenhum em si, deve ser o maior mal do mundo. O pecado é inteiramente mal. Como podemos dizer de Deus, não há mal nele, pois ele é bom? Então posso dizer do pecado, não há bem nele, pois ele é inteiramente mal. Há algo de bom nas piores coisas do mundo, e há algo nas piores coisas
para torná-las elegíveis à nossa escolha em alguns casos. Algo bom na doença, algo bom na morte. Entretanto, não há bem algum no pecado, e nem pode qualquer situação no mundo fazer do pecado objeto de nossa escolha. Embora um pecado pudesse evitar a morte, ainda assim o pecado é universalmente mau e não há bem algum nele. Você não deve fazer uso do pecado a fim de evitar a morte. Por isso vemos que quando o apóstolo Paulo se referia ao pior pecado, ele não encontrou nenhuma expressão pior do que esta para descrevê-lo em Romanos 7,13, excessivamente maligno. Ele o chama de excessivamente maligno, maligníssimo. Em terceiro lugar, aquilo que é o único objeto da ira de Deus deve ser o supremo mal. Mas o pecado é o único objeto, não somente o objeto, porém o único objeto da ira de Deus. Ele não odeia nada a não ser o pecado. Seu amor flui nos diversos ribeiros em direção a tudo o que ele tem criado. Contudo, a sua fúria corre por somente um canal, e este em direção ao pecado. Se o homem fosse feito o centro de todos os outros males no mundo, Deus ainda assim poderia amá-lo se o pecado não estivesse nele. Se existe uma confluência de todos os outros bens, saúde, beleza, riqueza, aprendizado e tudo mais, Deus o abomina se existir pecado nele. O amor de Deus não habitará nele, e sim a sua ira.